Bem-vindo, Thomas. Boa noite a todos. Boa Para noite, quem gente. ainda não conhece, esse é o Papo Cabeça. Ombro, joelho e pé. A ideia Eu é faço, eu conversa. faço também. Fica à Você vontade, fez a coreografia. pode. A ideia é conversa boa, pessoas interessantes, assuntos diversos, né? E hoje a gente tem aqui como convidado Thomas Morakel. Bem-vindo, Thomas. Obrigado. Thomas, colega meu de faculdade, entramos juntos na faculdade, era da minha sala, né? Pouco depois disso, quer dizer, algum tempo depois disso, dividimos a República, inclusive o mesmo quarto, e acho que foi aí que a gente se conheceu melhor e percebeu que temos muitos assuntos em comuns e alguns deles que aí precipitaram a ideia dessa live aí, desse bate-papo. Quem sou eu para apresentar a pessoa, né? Nada melhor do que ouvir da própria pessoa. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho aí, falar um pouco Bem, sobre você. então, é isso. Meu nome é Thomas. Eu entrei na faculdade, né, na Fiz Unifesp junto com o Vinícius. Saindo da Unifesp, eu já estava direcionado para essa questão da psicanálise. Legal. Então, eu estudei durante 2 anos no SED Sapiente, no curso Conflito e Sintoma. Depois de lá, eu fui para o Fórum Lacaniano, onde eu estudei durante mais 2 anos no Fórum. Nos últimos 2 anos, né? São período de 2 anos. Eu tenho estudado com o Alejandro Viviani, que é um psicanalista da velha guarda, por assim dizer. Legal. Eu tenho uma trajetória, né? Trabalhei também, já trabalhei inclusive contigo na área de álcool e drogas, mas depois disso trabalhei durante mais 2 anos e meio, Legal. no caso num CAPS de álcool e outras drogas, que foi uma experiência muito valiosa, né? Até pela nossa formação, que era uma formação voltada para a saúde, e deu para dar um patamar um pouco sobre isso. Mas acabei depois decidindo me vincular apenas ao consultório, que era começou como uma experiência, assim, deixa eu sentir um pouco isso e ir me formando também para que é um, né, não tem como você está atendendo e está aprendendo, assim, é um estudo Uhum. constante. E eu acabei me encantando além, então fui 100% para o consultório. Daí, Há quanto fora tempo você isso, está consultório integral? estou há 3 anos e meio apenas no consultório, Bom, né? Então, apenas, né? é Aspas. que é porque antes era 40 horas no CAPES, mais eu não sei quantas horas no consultório, então estou apenas no consultório. Mas eu também agora não só atendo, como eu também dou supervisão. Isso é uma coisa que eu Legal, tenho feito, pela psicanálise. legal. E, e uma coisa que, né, vai aparecer hoje é que também, além de tudo, eu sou gamer, né? Eu sou uma pessoa que gosta de jogar, é um dos Legal. meus passatempos. Boa. Então, Acho que o terreno do gamer foi um terreno em comum muito forte que a gente encontrou, né? Na época que a gente morava junto. O Renan entrou aí na live também, morou com a gente. Que não é gamer deve ter sentido um pouco de saco com a gente, porque acho que o pessoal pode imaginar, né? Dois estudantes de psicologia, os dois curtindo aí psicanálise, os dois jogando nos tempos livres, né? Então as discussões iam longe, né? E a gente acho que teve discussões muito ricas em relação a vários jogos, né? A gente abordou aí muitos temas e uma mistura de estudo e prazer, né? E faz lazer. parte. E eu lembro muito, eu tava pensando nessa live hoje, tava lembrando, por exemplo, das nossas análises da série Silent Hill, né, que foi dentre muitas que a gente jogou junto e foi analisando, acho que foi uma das mais profundas em termos de personagens, na história e profundidade psicológica mesmo do rolê todo. Então, acho que a gente teve aí bastante entrada nessa parte dos jogos. E aí você continuou com isso, né? Você teve recentemente aí É, você tá num outro grupo, explica um pouquinho pra gente. isso é muito recente, na verdade, né? Porque eu tive, me interessa por muitas coisas. Então, eu tive durante um tempo estudando a questão da saúde pública, estudei também um pouco dos trabalhos midiáticos, muito na questão da mídia comercial, né, da propaganda. Legal.
E daí eu fui me percebendo nessa questão do gamer, né? E o quanto tem um mundo rodando em volta disso. Hum. Então eu comecei a estudar justamente a questão do lúdico, né? E o lúdico para o adulto. É muito fácil falar do lúdico para um espaço infantil, mas quanto mais né, passou dos 18, 30, 40, né? O lúdico vai perdendo o espaço decretado, Uhum. né? Ele está lá, só que é feio, né? Falar que gosta de jogar. Por exemplo, tudo bem jogar futebol, Uhum. mas se um adulto fala, tudo bem jogar. Minha avó jogava tranca. Minha avó jogava Uhum. muito tranca. Mas se falar que gosta de jogar Candy Crush, daí já piora, assim, já tipo tem um outro impacto, né? São Candy pesos Crush ainda como diferentes. tá nas redes sociais, acho que ainda é um pouco aceitável. Eu falo porque, por exemplo, minha sogra joga, mas também só. Mas, por exemplo, outros jogos mais Hum. dedicativos, né? Então, você passar horas jogando, Na sei lá, verdade, jogos de Borderlands. celular, eles têm inclusive uma recepção diferente. Muita gente fala É, que não joga, não gosta de jogos, mas joga jogos de celular. é. Você sabe, Thomas, desculpa, não quero te cortar, mas achei interessante. Já vou fazer a primeira pergunta porque você já está respondendo ela. Jogo é coisa de criança? Então, jogo é uma coisa humana. Jogo é uma coisa além do humano, na verdade. Legal. Eu, eu tenho como referência, né, o Huizinga. Huizinga, ele escreveu nos anos 40, se não me falha a memória, um livro de maior alcance que chama Homo Ludens, que está inclusive aqui do lado. Legal. E ele começa uma análise de que todo ser vivo joga, brinca, né? Porque a gente pode ver isso, por exemplo, se quem tem animal, vê Uhum. dois cachorros brincando, né? Eles sabem que eles mordem, mas eles não mordem com força, porque eles não querem Uhum. machucar. E o humano, desde criança, está passando várias fases da vida, faz esse espaço de jogo. Até no que a gente não considera jogo, eu acho que isso é uma sacada dele, como tem o elemento do jogo em vários espaços. Inclusive, hoje eu estava vendo um vídeo que menciona a próxima. Para mim, um que foi muito interessante foi quando ele fala do tribunal como espaço de jogo, né? Porque a gente pode ver o quanto os- o, o Os dois promotor e lados. o advogado tá cada um em uma disputa para ver quem consegue vencer o caso, né? Legal. Vencer o caso. Hum. E me veio porque hoje eu vi um vídeo falando do Ace Attorney, é o nome do jogo, Uhum. Uhum. O que jogo. é um jogo de um tribunal, Uhum. né? Então, Esse eu não joguei. Você já jogou? É bom? Você sabe? eu nunca joguei, ele parece ser do mínimo engraçado, assim, mas é um trabalho investigativo. Aqui, até onde eu entendi, você pega as pistas e depois você tem que lembrar, né, apontar as pistas na ordem do discurso para fazer sentido. Legal. Mas eu vi muito por cima, assim. Eu tava vendo hoje uma análise de personagens, assim. Era uma coisa bem superficial. O fato vai além, né, do espaço infantil. E o que me vem também, você já viu quando uma criança ganha um brinquedo que o pai, né, geralmente a figura masculina, isso é uma outra questão. Mas fala, te Uhum. ajuda a montar e ele está se divertindo até mais do que o próprio filho. É uma Né? Por que desculpa, né, pra isso? também estar brincando. É uma desculpa, porque ele fica sendo pressionado a não brincar, né? Não, e não por exemplo, né, companheiro ou companheira, mas porque é vergonhoso o adulto brincar, Uhum. né? A gente vai tomando isso. Né, adulto não pode estar brincando, adulto não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, quando ele encontra um espaço, no exemplo dos filhos, eles libera a criança O terreno do adulto inferior é mais o dele. terreno do sério, né? O Freud tem um Do texto produtivo. sobre os devaneios, me fala o nome inteiro do texto agora. Ele fala que justamente a fantasia vai perdendo a forma por causa da vergonha, Uhum. né? Então a gente é atravessado por uma moral, Uhum. e daí a gente para de fantasiar e começa a devanear. Então são os devaneios também, são essas brincadeiras que a gente vai fazendo com o destino, né? Uhum. Ah, e se eu ganhasse na loteria? E vai se divertindo com a ideia de ganhar na loteria. Não deixa de ser um É uma jogo. fantasia, é um joguinho. Pensando em jogo, eu penso muito na questão da identidade. Por quê? Eu acho que assim, eu fico pensando no avatar, né? No bonequinho que a gente controla.
Num filme é diferente. A gente assiste e vê as personagens fazendo as coisas e a gente é testemunho disso. No jogo, a gente, de alguma forma, decide o que ele vai fazer, né? A gente tem mais ação, mais possibilidade de ação. E isso, de alguma forma, eu vejo como uma questão de identidade, né? Porque sou eu que estou jogando, eu sou o boneco, eu sou o jogador, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Mario, né? Ali, os joguinhos mais tranquilos, é simples. Você vai falar, não nem dá para entrar um pouco nessa lógica, mas a gente pensar hoje em dia, por exemplo, realidade virtual, né? E outros jogos muito imersivos. A gente estava falando essa semana, por exemplo, dos cenários do Red Dead Redemption. Eu nunca acerto o nome desse jogo. Red Dead Redemption. Red Dead Red Dead. Redemption. Que sim, são cenários fenomenais, né? Então, acho que a indústria dos jogos e a tecnologia aí vem trazendo uma ideia de imersão muito forte. E eu me pergunto até que ponto isso não traz também uma outra dimensão das identidades, né? Eu lembro uma situação que eu tive, uma experiência que eu tive que eu achei muito interessante, de realidade virtual. Eu estava com um grupo que eu trabalhava, a gente foi naquele catavento em São Paulo e eu fui pela primeira vez jogar, né? Com aqueles óculos, tal, sentado. A ideia é exatamente o quão imersivo aquilo se torna, né? E de alguma forma a realidade virtual dá uma tapeada na gente, né? Então, como eu estava dizendo, quando eu joguei tive essa experiência com realidade virtual, era um joguinho que eu controlava um pássaro e era muito simples. Eu apertava espaço, ele subia e eu direcionava com o olho a direção dele, né? Para onde ele ia. E legal, tava lá brincando, foi muito bacana, tal. No final eu falei, não, tá acabando mesmo, eu vou subir o mais alto que eu conseguir e mergulhar com tudo no chão. E fui lá e fiz. Eu não consegui. Na hora que eu tava caindo e eu fui me aproximando do chão, eu levantei o rosto. Eu não tive coragem. E foi uma coisa instintiva, porque eu sabia que eu não ia me machucar. Aquilo não era um risco à minha pessoa física. Mas eu não consegui convencer a minha percepção de que aquilo não era um risco. Então, na hora que eu me vi chegando perto do chão, o instinto foi de se proteger. Acho que tem as seguintes questões. Você Hum. passa por uns 3 pontos, pelo menos. Primeiro, na questão Eu sei que eu de falo muito. começar que por mais que seja sofisticado, por exemplo, as tecnologias e quão real fica, a gente sempre sabe que é um jogo. Hum. Então, não tem uma imersão que seja intensa o suficiente para a gente falar, nossa, né, eu não consigo mais dizer o que é o jogo, o que sou eu. Uhum. Que é um pouco das intenções dos fabricantes quando eles vendem várias coisas, mas isso também o Ruizinho coloca, né? Que a gente sabe quando a gente está brincando, por mais que uma criança esteja, agora eu sou um dinossauro, tal, Uhum. tipo, se você entra muito no mundo da criança, ela fala também, peraí, não é tanto assim, né? Tô brincando. Eu não sou um dinossauro de verdade, tipo, Então, isso é uma questão, assim, a gente está nesse mundo, mas a gente sempre sabe que não está. Uhum. O outro efeito quando você fala da vertigem é que daí, pelo menos, os jogos eles sabem enganar os sentidos. É a mesma coisa Uhum. algumas coisas de som. Tem alguns experimentos que você fica ouvindo alguém cortando seu cabelo. Tá. É um som, é só isso. Você está ouvindo alguém cortando seu cabelo e você tem a impressão que está realmente cortando, porque você ouve a tesoura muito próxima. É. Então, sim, as tecnologias conseguem tapear alguns sentidos. O sentido da vertigem, por exemplo. Uhum. Vários jogos, se você cair e olhar para baixo, né, se você cair em cima de um prédio e cai, dá uma sensação de vertigem. Uhum. Você soa, né? Tem Mirror's Edge, por exemplo. Não sei se você Sim. jogou. Você tá ali na beira do precipício e a mão treme, soa frio. Então, porque ele consegue tapear os sentidos, mas ele não consegue tapear a percepção de realidade. Tá. E a terceira coisa, daí, no sentido da subjetividade, tem uma charge que eu vi há muito tempo atrás do Pokémon, né? Porque o professor Carvalho, no primeiro Pokémon, eu não sei, Uhum. não sei nem se é o primeiro, mas ele pergunta assim: você é um garoto ou uma garota? Daí mostra o cara, que pergunta boba, né? Eu sou um. E daí mostra ele na frente do espelho vestido de mulher. Porque várias vezes o jogo te permite
estar em personagens que você não está habituado e é muito rico. E aí, inclusive, tem um porém do quanto várias vezes algumas franquias colocam uma protagonista Uhum. e a comunidade de jogadores fica muito brava. Uma protagonista ainda mais não sexualizada. Porque ou eles querem se sentir em uma mulher nos estereótipos, ou eles querem sentir em um cara nos estereótipos. Uhum. Uhum. Né? Eu falo, não, como assim? Eu vou ser uma mulher que não tem nada do que eu desejo que uma mulher tenha, porque eu sou bombardeado pelas informações do comercial, por exemplo. Como assim eu não tenho o físico do Van Damme na época que o Van Damme... Não, se bem que o Van Damme continua com baita no físico, mas... Controla suas É um fantasias, pouco... Thomas. Não, tipo, até outro dia eu tava vendo um vídeo do treino dele, tipo, como é treinar em casa, né, essa coisa da quarentena, assim, fala, nossa, o Van Damme tá forte. Meu. Mas o quanto a gente quer se identificar com alguns personagens, então Uhum. isso cria, né, esse desejo para que alguns protagonistas tenham esse ou aquele físico, por E o exemplo. jogo joga com isso, né? Sim, mas também permite que a gente esteja em peles, né, virtuais que nós não estamos habituados. Então Uhum. isso também é um outro lado interessante. Mas tudo isso porque mexe com a nossa fantasia, Uhum. né? Mexe com o que a gente quer sentir. É isso que Uhum. os desenvolvedores de jogo sabem. Até quando você fala, né, que o jogo permite viver alguma coisa, ele permite, mas dentro de quatro paredes. Porque o jogo é Uhum. feito para te passar aquilo, né? Uhum. Eu não sei, eu ainda me vejo naquela situação de que também acontece com filme às vezes, de você se imergir num jogo, de repente com uma história muito boa ou com aquela coisa. Os jogos da Telltale têm esse negócio de te exigir uma atenção quase que exclusiva, porque as decisões têm que ser tomadas muito rápido e de uma forma que você não sabe como vai ser. Então, essa dimensão do jogo que às vezes eu não sei, eu tenho a experiência de acordar e perceber, não, pera, eu só estou jogando. Tudo bem, eventualmente eu vou voltar para isso, mas assim como o filme, às vezes eu tô no filme também e eu volto assim do tipo, não, nossa, pera, eu tô no cinema assistindo, não sou eu o Mas personagem. isso é um bom livro mesmo. Um bom É um livro, bom exato. livro e você, tipo, de repente, separa, você tá junto, está discutindo com o protagonista do livro. É. Fala, não, cara, não faz isso. Exatamente. Isso é um efeito da fantasia, né? Uhum. Isso é um efeito da gente brincar com os roteiros, né? Quanto mais envolvente, assim, ser arrebatado pelo, pelo, pela narrativa. Agora, como que você acha? Peraí, que ele quer aparecer, senão ele não vai ficar feliz. Dá oi. Os The Sims da vida, os Second Lifes, né? Jogos que simulam vida. E mesmo aquelas pessoas que às vezes se recolhem das experiências e se mantêm só na experiência do jogo, né? Aquela coisa que talvez aí pode, de alguma forma, com os vícios mesmo, né? Não, talvez não seja uma experiência simples ou comum a maioria dos jogadores, mas aquela experiência de, bom, eu não sei, eu vejo, por exemplo, gente pensando, eu, sei lá, nessa quarentena eu salvei o mundo umas 10 vezes, em 10 jogos diferentes. Fora isso, eu não fiz muita coisa. Então, acho que de alguma forma que eu trago a questão de se isso não dá alguma interferida, uma bagunçada, às vezes, com a nossa noção de eu, de conceito de minha vida é tão ruim mesmo, mas jogando as coisas dão certo, então eu fico aqui. Em casos, Então, talvez, não sei se patológicos, mas assim, não tão. Vou usar a palavra saudável por falta de uma palavra a, melhor. a bagunça no conceito de eu discordo, porque é Tá, isso. O eu sabe muito bem quem ele é. tá. Né? Você sabe muito, você para de jogar, você sabe muito bem como está a sua vida, seja boa, seja ruim. Uhum, uhum, Mas sim, o jogo oferece um escape, né? uhum, Não só o jogo, né? Mas a gente se cerca de coisas que nos dão escapes. uhum, O que é bom, por um lado. É ruim quando exagera, né? Mas a comida pode ser um escape.
Bebida pode ser um escape, o jogo pode ser um escape, o trabalho pode ser um escape, Uhum. Atividade física, né? Acho que, a atividade física. na verdade, é a mesma Eu- coisa eu- dos vícios, né? É menos o objeto e mais a relação que a gente estabelece com ele. Exatamente. Então, se a gente joga porque eu não quero lidar com a minha vida, nós temos um problema. Você bebo, o seu trabalho. Não é a primeira vez que eu ouço, quando eu estou atendendo, por exemplo, alguém que prefere estar trabalhando o máximo possível, o tempo que for possível, por mais que isso seja desgastante, porque não estar trabalhando faz com que a pessoa tenha que lidar com a vida dela. Uhum. Uhum. Mesma coisa o jogo. Por isso que a pessoa não vai confundir. Ela não se confunde Tá, que, eu sou aquele personagem. tá. Ela sabe muito bem, assim que eu paro de jogar, eu tenho milhares de problemas pela frente, então deixa eu ficar aqui jogando mais um pouco. Ou assim que eu parar de beber, assim que eu vai ter que ficar sóbrio, então deixa eu continuar bebendo. Tá. Talvez a ideia é exatamente de existe um lugar onde eu não preciso lidar com essas coisas. Então eu posso me mergulhar nesse É, lugar e e fingir é que como elas você não estão lá. Mas colocou. sim, quando você volta para aquilo. Se não E é como voltar, você é uma colocou. psicose. É, o que você disse, eu já salvei o mundo várias vezes, né? Porque o jogo dá uma sensação de importância. Uhum, exatamente. Né? Alguns jogos, eles já começam a brincar com essa coisa assim, você é uma pessoa normal numa vida normal. Porque ninguém joga os Sims para não ter uma casa, casar, ter um relacionamento perfeito, Uhum, 5 filhos, sei lá, as pessoas uhum, elas projetam essas coisas. Né? O Second Life também. Falar, você vai trabalhar, você vai entrar no jogo onde o seu personagem vai ter uma vida normal, então ele vai trabalhar 40 horas, vai chegar em casa, vai comer e vai dormir. E aí? E quando acontece alguma coisa? Não acontece. Pode acontecer no dia seguinte, pode demorar 10 anos, uhum, uhum. né? Tipo, ninguém se interessa por um jogo assim. Talvez até Embora se de vez em quando interesse. surja. Então, surjam É, algumas propostas, mas é porque as pessoas daí, quando elas vão jogando, elas não querem jogar esse cotidiano. Elas querem achar uma curva, fazer um furo na proposta. uhum, uhum, Então, a gente pode fazer um furo na proposta na nossa vida cotidiana atual. uhum. Eu até acho que tem Mas, quem jogue para jogar as 40, trabalhar 40 horas, voltar para casa e lavar louça. Em situações que exatamente isso é o desejado, né? A projeção de que isso é um ambiente bom, por exemplo, pensar adolescente com conflito em casa, né? E que, eu quero ir logo embora dessa casa. E aí ele joga um jogo onde ele tá fora da casa dele. Para ir embora tem o trabalho, tem coisas assim. Acho que é isso que você falou, né? É a projeção. O que você projeta de desejo aí, você encontra possibilidades em. Aí dá pra escolher o jogo, né? Se você tá projetando uma vida de super-herói, você joga um Zelda da vida. Você tá projetando uma coisa mais realista, no sentido de factível, mas às vezes distante da sua realidade, talvez um The Sims. Você sabe que esses dias eu comecei a jogar um que você falou desse negócio de fazer um furo na trama da coisa. Não sei se você já viu o Change. não É um conheço. simulador de pessoa em situação de rua. Você joga como uma pessoa que não tem um puto no bolso e você tem que se virar. Então pedir dinheiro, aí você tem que achar um lugar para dormir, não sendo roubado, aí você lida com os vícios, tem que achar um trabalho, coisas é, que talvez em outros tempos a proposta não tivesse nenhuma abertura, né? Mas como você falou, hoje em dia a gente já busca outras realidades. Até porque quem joga muito, salvar o mundo se torna meio que cotidiano, né, dentro do jogo. Por isso quem joga, por isso que é tão famoso ter mini-jogos dentro dos jogos, para a pessoa poder fazer outra coisa do que fazer a história principal. Exatamente. E o jogo ele cria uma questão identificatória também com o universo dos jogos, né? Aquela coisa, eu sou gamer. A gente tem os grupos que discutem isso, né? Se tornou é, produtos, né? Por exemplo, pra ver, mas eu tô com uma camisa do Zelda. Porque é isso, se tornou parte da minha identidade ser gamer, não só o jogo em si, mas o universo dos jogos. Então, isso também, eu acho muito legal, que já foi dito no Homo Ludens nos anos 40. Uhum. Uma característica dos jogos é que as pessoas começam a ter grupos de comunicação acerca do jogo. Uhum.
né? Então, a gente fala dos jogos de videogame, mas, por exemplo, é isso. Quando criança, se você jogava peão, os seus amigos se juntavam, era o grupinho que Uhum, jogava peão. Você não jogava pega-pega com qualquer pessoa, você tinha o seu grupinho que jogava pega-pega, e era o grupinho que gostava de pega-pega. uhum, Então, por mais que a gente entenda, né, os jogos de videogame eles têm essa característica, não é exclusiva, porque a gente tem. Quem gosta de jogar futebol, você tem o clube de futebol, uhum, né? Todos os espaços de jogos uhum. têm a sua base, Sim, sim. né? É só característica mais o videogame como esse espaço de jogo, justamente porque também tem. Mas é tradicional dos jogos terem esse tipo de efeito. É. E essa é uma importância do jogo, porque ele cria laço, Uhum, né? uhum, Então, e isso você vê relatos em fóruns, comunidades, assim, eu estava muito mal, nunca tive facilidade em conversar com as pessoas, daí eu estava jogando, e encontrei um grupo de amigos que eu falo até hoje, embora ninguém more nem no mesmo país. Tipo, super bacana. uhum, Não, nem todo jogo oferece isso, alguns jogos têm umas comunidades mais tóxicas que outras, mas é possível criar laços, e isso é fenomenal. uhum, Né? E laços que estão, por exemplo, hoje em dia, além das paredes da quarentena. uhum, Um grupo de futebol pode se encontrar e falar, mas não pode jogar. Um grupo de uhum. jogadores pode jogar alguma coisa se eles tiverem alguma coisa em comum. Então, Finalmente ganhamos uma, hein? uma. E você acha que talvez por essa questão dos laços, o jogo achou lugar nas redes sociais? Porque é o que a gente falou, por exemplo, do Candy Crush, né? E a gente tem um pouco do lúdico nas redes sociais. E você sabe que eu tava pensando também na questão das identidades, mas a gente acabou não entrando muito nisso. Não sei se pode ter alguma coisa a ver aí pra você nesse sentido. Como assim? Então eu jogo e o personagem, eu controlo ele de alguma forma, as aptidões, as qualidades, o que eu vejo de bom nele e mexe na minha identidade, né? Eu incorporo isso de alguma forma que eu considere positiva, né? Você vê as pessoas com os nickname de Link. Eu acho menos isso, Tá. porque senão metade da população que teve acesso aos jogos aos 30 anos ia querer salvar o mundo e são pessoas que tais como nossos pais, assim, tipo, Uhum, uhum, né? Não teve um super efeito. Ou então muita gente seria calada, porque os jogos até 2010 os protagonistas não tinham pouco espaço de fala. Então acho que nessa construção de identidade, isso é uma questão que eu tenho de vez em quando eu olho assim, né? Porque as mídias elas formam identidade, mas o que que os uhum. jogos formaram de identidade, né? Considerando que o jogo é uma mídia, Então, eu foi ainda, um pouco. isso é um tema de pesquisa ainda, para assim dizer. Eu joguei só na faculdade alguns jogos de Facebook, né? E daí tinha uma coisa de querer O, competir com os amigos, o Robot mas Unicorn Attack. é o próprio. Tinha mais um de música também que eu jogava. Então tinha uma coisa de competição entre os amigos, e na medida que eles iam parando de jogar, ia perdendo a graça, porque você queria estar Uhum, competindo, uhum, né? Então criava esse espaço de troca. uhum, Mas, mas novamente, não sei o quantas pessoas. Porque as pessoas não continuam jogando para continuar, porque meus amigos continuam jogando. Tipo, existe um tesão vinculado àquilo. Uma hora o tesão uhum, acaba, a pessoa vai do jogo. uhum. O Candy Crush ele investe em ser interessante, ele investe muito dinheiro em É. ser interessante para as pessoas. Eu lembro na época desses jogos de Face era cíclico mesmo, né? A gente começava aí com um aí o grupo migrava para o próximo, né? E o grupo migrava para o próximo, né? Eu acho que nesse sentido que eu penso do jogo e as redes sociais, onde que um encontrou o outro, né? E foi legal a sua ideia da competitividade, né? Você falando, sabe que eu lembro muito do meu avô quando eu era pequeno e eu tava jogando sozinho e ele não conseguia entender a lógica de jogar sozinho. Ele via pra mim e eu olhava e falava: "E aí, tá ganhando?" E ele ria, como se ele estivesse me sacaneando, porque cara, você tá jogando sozinho, você vai ganhar, né? A ideia de uma inteligência artificial
que pode ser competida era fora da... E a gente tentou explicar várias vezes, mas não adianta. Toda vez ele via eu sentado lá jogando no Atari, ele assim, sabe? Né? E aí, tá ganhando? Tô, vô. Aí ele ria da minha cara. Então, Bem, eu já sei de histórias de jogadores de xadrez, campeões mundiais de xadrez que perderam para máquinas também. sim, É a mesma coisa de um jogo, é uma inteligência vinculada para pensar por uma lógica programada, assim. Ela não pensa automaticamente, ela foi programada para tal como o Atari. sim, sim. E também pensando o quão atual é isso, né? Porque o que eu penso desse cenário aí do meu avô é a ideia de que isso era inconcebível, né? Não é só que era uma coisa meio ilógica a ideia de um computador inteligente, né? E hoje em dia é ilógico a ideia de não ter um computador inteligente, né? Pensar as gerações que vêm aí que desconhecem viver sem internet, por exemplo. Uhum. Você acha que estar em contato com tantas realidades de personagens diferentes, né? De estar ali. A gata se adiantou, ela quis passar na frente antes do horário. Ainda não, Polar. Mostra o pôr do sol. É. Do Zelda, inclusive. Você acha que, de alguma forma, esse contato com tantas histórias e tantas possibilidades, tantos cenários, tantos desafios, isso de alguma forma traz alguma influência ou um benefício ou interferência na capacidade da pessoa que joga em lidar com... Eu pensei primeiro em lidar com sofrimento, mas dá pra gente estender, dá pra pensar em lidar com qualquer situação adversa, talvez. Ah, diria que sim. Tem pesquisas, por exemplo, que falam dos benefícios no sentido mais neurológico, da pessoa que joga conseguir lidar com mais informações, porque alguns jogos pedem que você fique atento a 15 tipos de informações ao mesmo tempo e habitua a pessoa a isso. Alguns jogos forçam a pessoa a ter uma questão de organização e tal. Legal. Na questão da subjetividade, por exemplo, eu acho que o jogo influencia tal como, retomo, né, uma Uhum. pessoa que vai muito no teatro, uma pessoa que vai ler muitos livros, né, a Legal. se colocar no papel do outro. Eu acho que Uhum. isso sim pode influenciar bastante. Em pensar que você, né, os vários jogos têm a narrativa, por exemplo, a questão da morte, a questão do sofrimento. E você, quando joga, tem muita gente que vai chorar jogando. Tem muita gente que vai Uhum. ficar brava, não brava por perder, mas brava pela situação, Uhum. revoltada. Então, se a narrativa é boa, ela tem sim um efeito importante, assim. Legal. Realmente, não vai tornar a pessoa, por exemplo, que ela queira salvar o mundo, mas ela entender, sei lá, se uma pessoa jogou muitos jogos de zumbis ou apocalipses e começa uma quarentena, ela fala, já vi pior, né? Já podia ser pior segundo tantos jogos que eu joguei. Então ela pode sofrer menos, de repente. Né? Tem Legal. comparativos de narrativas de sofrimento. Você acha que, de Mas é alguma isso, não é? forma, a experiência vivida em um jogo pode ter algum paralelo com a experiência vivida na vida? Eu diria que quanto mais você fantasia, e não só fantasia com unicórnios e dragões, mas fantasia com todos os tipos de roteiros e situações, Uhum. menos te espanta algumas coisas da vida. É Legal. por isso que é bacana, né, tantos filmes e seriados, por exemplo, que mais que eles não tenham necessariamente, não sejam tipo, nossa, uma obra que merece um Oscar por não sei o quê, ele te convida a pensar por uma coisa que você nunca tinha parado para pensar, Uhum. Uhum. né, e já pode fazer uma diferença. Uhum. Então, agora chegou alguém aqui também, um gato. Vai lá. É, isso não fica resumido a, ao jogo, mas muito a que tipo de narrativa se constrói acerca ao que propõe
Então, se você vê a Guerra dos Tronos, né, Uhum. ofereceu a muitas pessoas uma perspectiva de que aquele que era o vilão, de repente, não é tão vilão assim. Uhum. Tipo, ambíguo, as pessoas são ambíguas. Sem spoiler, hein? Não, tô brincando. Eu não vi a série, então. E a série já acabou. Já. Já. Tipo, spoiler essa hora, você merece spoiler. O que isso traz? Que é possível a gente crescer subjetivamente pela leitura, por Uhum. filmes, séries e jogos. Ou Uhum. música, né? Legal. O quanto a gente não aprende, e vale ressaltar, a gente aprende o que é amor por música, mas a gente aprende um tipo de amor, esse amor romântico, cada vez, tipo, século XX, mas cada vez mais intensificado por uma forma, Uhum. né? Então, a gente cria, então, perspectivas, mas é isso, vai nos moldando. Esses discursos vão nos moldando. Eu Sim. falei, o jogo perde um espaço porque não forma que a gente consegue salvar o mundo. A gente espera, mas a gente percebe que não dá. Tal como uma pessoa que lê Frankenstein, uma hora desiste de criar o seu próprio Frankenstein. Mas o Frankenstein fala muito mais do que o Frankenstein. É Uhum. isso, e por isso que é um clássico. Uhum. Legal. Então influencia, não pelo que diz, mas pelo que propicia. Legal. É isso. Aumentar os recursos, né? E é bacana. Eu ainda sinto que exista esse preconceito um pouco com o adulto se divertindo jogando, né? Porque realmente Não, tem não é, muitos não é de benefícios. sentir, existe muito preconceito. Sim, sim, Porque é isso, o jogo é tido como uma coisa infantil. sim. Eu fui no começo do ano, antes da quarentena, né? Na palestra de um jornalista que ele escreveu um livro sobre os jogos, A Evolução da Arte, Videogame Evolução da Arte, se não me engano, do Legal. João Varela. Ele falou assim que ele demorou para escrever o livro por achar que não era uma coisa séria. Uhum. E assim que ele Legal, venceu a questão que escrever um livro sobre os jogos era uma coisa séria, ele conseguiu escrever tranquilamente. legal. Então é isso. O jogo é uma coisa séria. Se não fosse sério, não seria uma das coisas que mais roda o dinheiro no mundo. Sim, sim. Mas cada vez mais para o público adulto, né? Não acho que o infantil está sendo negligenciado, né? Tem bastante opção mesmo, mas o adulto tem cada vez mais e mais elaboradas e desenvolvidas, enfim. Eu acho que Legal. isso que é rico. Na medida que o adulto pode se apropriar dos jogos, eles conseguem ter jogos mais interessantes, né? Que não seja nada contra quem joga tipo Street Fighter, mas que não seja só uma repetição de golpes, mas que tenham roteiros e com certa profundidade. Legal. Ó, a gente está chegando no fim aí do horário e do tempo da entrevista. É, eu estava pensando, acabei não conseguindo fazer na passada, mas a minha ideia é sempre perguntar para o entrevistado da vez. É, livros. E aí, você está lendo alguma coisa? Fala um pouquinho do como que você está aí no. Então, eu já referenciei, né, o Homo Ludens. Legal, Ele é. Deixa eu até pegar aqui. Eu falei, tá realmente aqui porque é uma leitura atual. legal. Então, do Como Huizinga. Ludens. É muito interessante porque ele discute, claro, né, é um antropólogo que vai ser antropólogo sobre a questão dos povos primitivos. Eu acho isso ultrapassado. Mas quando ele vai falar dos povos atuais, dos povos modernos, Uhum, então eu acho ele muito certeiro. legal. Para pensar, acho que vale esse que eu citei também do João Varela, o Videogame Evolução da Arte, porque dá um panorama, né, do que Legal. foi a constituição dos jogos. Atualmente, você está lendo esse do Homo Ludens? Você está lendo algum outro não relacionado ao assunto? Você está bem mergulhado nesse assunto. Eu estou bem mergulhado nesse assunto, eu leio Lacan e Freud, né, a base da minha formação, mas estava pensando se existe algum outro livro, até não teórico, até me veio, né, por exemplo, como alguns jogos inspiram a ler alguns livros. Eu li Uhum, Musashi quando estava na sétima série, eu acho. Musashi, né, são dois livros de 800 páginas cada um. uhum, Eu li porque eu joguei o jogo do Musashi, que não tem nada a ver o jogo com o livro.
Faltava ser uma das gatas aparecer e ela tá aqui. Peraí, que ela não vai ficar feliz. Perfeito. Mas é isso, eu acho legal de vez em quando você pega algum jogo que te dá uma referência externa e você vai para essa referência externa e fala, nossa, isso é muito legal. Legal. O Musashi é muito legal. O livro é muito mais legal que o jogo, embora o jogo tenha suas boas lembranças também. Então, Nesse caso, acho que também vale a gente perguntar em qual jogo você tá jogando. estou jogando Stardew Valley, que Legal. é inclusive uma proposta de um grupo de estudos que eu estou sobre jogos, que nós falaremos sobre isso, que é um jogo onde você tem uma fazenda e você vai cultivando essa fazenda. A proposta do jogo é fazer uma coisa bem ao seu tempo, ao seu estilo. Uhum. Você pode vender as coisas, ganhar dinheiro e tal. Algumas pessoas só querem, tipo, então se eu vou tirar o máximo proveito de tudo, Você fazer render. considera Stardew Valley o herdeiro do Harvest Moon? Ah, considero. Tipo, copiado e colado com suas boas modificações. Não é uma cópia escrachada, mas é grande herdeiro. Legal. Agora é a oportunidade de você dar um último recado, fazer uma última fala, mandar um oi, um beijo para sua mãe, para seu pai. Não, mas assim. Eu agradeço a todo mundo que está participando aqui com a gente. Legal. É só. Se for colocar uma palavra, faça o que lhe for vontade, que for dentro da lei. Como diria Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, fazer tudo da lei. É isso aí. Boa. Mas então, se quer jogar, joga. Se quer ler, leia. Se quer ficar sentado no sofá, fique. Se quer beber, beba. Né? No sentido que isso lhe cresça. Uhum. Não que isso lhe consuma. Essa é uma É isso. proposta legal, né? Pensar que o jogo faz crescer, né? Considerando que. Pode fazer crescer. Sim, sim. Não, exato. Mas assim, é uma possibilidade de crescimento, considerando que ele ainda é visto como uma coisa de criança, mas de fato ele ainda tem essa potência de crescimento. Legal. É isso aí, Thomas. Obrigado pela participação, pelo bate-papo. Obrigado pelo convite. Sabe Estamos aí que. para falar de jogos ou outros assuntos também. Justo. Você sabe que vai ser chamado outras vezes para falar de outros assuntos também, certamente. Perfeito. Quem está assistindo, se acostume, Thomas vai ser costumeiro aqui no canal. Vou deixar o recado. Segunda-feira eu que também vou ter Bom, uma conversa com o Fernando Pena sobre o tesão na quarentena, daí na minha página profissional. Então dá para aproveitar lá. Oi, Gi, tudo bem? oi, Também Gi. Nossa, quanto bom tempo. te ver por aí. Veja segunda-feira, Gi. Vai estar eu e o Fernando na minha página sobre o tesão na Legal. quarentena. Vamos assistir E estamos aí. certamente. Depois eu vou compartilhar aí a propaganda de vocês também. Valeu. É Boa. nóis. É nóis. Valeu, Thomas. Tchau, gente. Obrigado pela participação, todo mundo. Até semana Boa que noite a vem todos. com. Vai, agora você faz, Thomas. Até semana que vem com Papo Cabeça. Ombro, joelho e pé. Joelho e pé. O Júlio tem que imaginar o que tá fazendo, né? Tem que imaginar. Tchau, Até tchau. mais, gente. Valeu. E aí, gostaram da discussão? Gente, sendo gamer ou não, curtindo. Se quiser, dá um like aí, subscribe, ativa as notificações, só se tiver afim. Se não, semana que vem estamos de volta aí. Valeu, até a próxima!